Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um dia transformador aqui no Bora Refletir. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode ser a diferença entre manter sua riqueza ou perdê-la completamente: blindagem patrimonial. Eu sei que muitos de vocês estão focados em construir patrimônio, em aumentar a renda, em investir melhor. E isso é fantástico. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta que pode incomodar. De que adianta construir riqueza se você não souber protegê-la? Vocês sabiam que no Brasil, a cada ano, milhares de pessoas perdem seus patrimônios por falta de planejamento? Que empresários bem-sucedidos ficam na miséria da noite para o dia por não terem blindado seus bens? Que famílias inteiras entram em conflito por herança mal planejada? A realidade é dura, mas precisa ser dita. Vivemos em um país com alta litigiosidade, onde qualquer pessoa pode ser processada a qualquer momento, onde acidentes acontecem, onde doenças surgem do nada, onde crises econômicas destroem negócios prósperos. Mas eu não estou aqui para assustar vocês. Estou aqui para ensinar como se proteger, como blindar seu patrimônio de forma inteligente e legal, como garantir que tudo o que vocês estão construindo com tanto esforço esteja seguro para vocês e suas famílias. E antes que alguém pense que blindagem patrimonial é só para ricos, deixem-me ser muito claro. Proteção patrimonial é para qualquer pessoa que tenha algo a perder. Se você tem uma casa, um carro, uma conta no banco, você precisa entender esses conceitos. Eu entendo que muitos de vocês podem estar pensando, mas eu ainda estou começando, não tenho muito patrimônio para proteger. E é exatamente por isso que vocês precisam aprender isso agora. É muito mais fácil estruturar a proteção desde o início do que tentar corrigir depois que os problemas já surgiram. Durante os próximos 40 minutos, vou ensinar vocês os fundamentos da blindagem patrimonial. Vamos falar sobre seguros essenciais, sobre estruturas de proteção, sobre planejamento sucessório básico, sobre como proteger seus bens de credores e processos. Este conhecimento pode literalmente salvar o patrimônio da sua família. Então peguem papel e caneta, porque essas informações são preciosas. Vamos começar entendendo por que a proteção patrimonial é tão importante quanto a construção de riqueza. Porque não adianta nada ser um expert em investimentos se você não souber proteger o que constrói. Primeiro, vamos falar sobre os riscos que todos nós enfrentamos no dia a dia. E quando eu falo riscos, não estou falando de paranoia, estou falando de realidade estatística. No Brasil, temos uma das maiores taxas de litigiosidade do mundo. Isso significa que somos um dos países onde mais se processa. A cada ano, milhões de processos são abertos na justiça brasileira. E qualquer um de nós pode ser réu em um processo, mesmo sem ter feito nada de errado. Imaginem a situação. Vocês estão dirigindo, respeitando todas as leis de trânsito, e de repente alguém atravessa a rua sem olhar e se machuca. Mesmo que vocês não tenham culpa, podem ser processados. E se não tiverem proteção adequada, podem perder tudo o que construíram. Ou pensem em um cenário empresarial. Vocês abrem um negócio, tudo vai bem, mas um funcionário se acidenta no trabalho. Mesmo que vocês tenham seguido todas as normas de segurança, podem ser responsabilizados. E se o patrimônio pessoal não estiver protegido, podem perder a casa, os investimentos, tudo. Mas os riscos não são só jurídicos. Temos também os riscos de saúde. Uma doença grave pode gerar gastos enormes. Um acidente pode incapacitar para o trabalho. E se não houver proteção adequada, todo o patrimônio pode ser consumido para pagar tratamentos. E tem os riscos econômicos, crises financeiras, inflação descontrolada, mudanças na legislação. Tudo isso pode afetar drasticamente o valor dos nossos bens se não estivermos preparados. Agora deixem-me contar uma história real que ilustra perfeitamente a importância da proteção patrimonial. Conheci um empresário que construiu um império durante 20 anos. Tinha várias empresas, imóveis e investimentos. Era considerado um dos homens mais ricos da cidade, mas ele cometeu um erro fatal. Não blindou seu patrimônio. Quando uma de suas empresas enfrentou problemas trabalhistas,
Os credores foram atrás de todos os seus bens pessoais. Em 2 anos, ele perdeu tudo. A casa onde morava, os carros, os investimentos, tudo foi para pagar dívidas da empresa. Se ele tivesse estruturado uma proteção patrimonial adequada, poderia ter preservado pelo menos parte dos bens para sua família. Mas por não ter esse conhecimento, perdeu o trabalho de uma vida inteira. E essa história se repete todos os dias no Brasil. Pessoas que passaram décadas construindo patrimônio e perdem tudo por falta de planejamento. Por outro lado, conheço pessoas que, mesmo enfrentando crises severas, conseguiram preservar seus patrimônios porque tinham estruturas de proteção bem montadas. Elas entenderam que proteção não é paranoia, é inteligência. A verdade é que vivemos em um mundo cada vez mais complexo e arriscado. As leis mudam constantemente, os riscos aumentam, a litigiosidade cresce. Quem não se protege está literalmente jogando roleta russa com seu patrimônio. Mas proteção patrimonial não é só sobre se defender de problemas, é também sobre otimização. Estruturas bem montadas podem gerar economia de impostos, facilitar a gestão dos bens, agilizar processos de herança. É sobre ter tranquilidade, saber que, aconteça o que acontecer, sua família estará protegida, que o patrimônio que vocês estão construindo com tanto esforço não vai desaparecer por causa de um imprevisto. E aqui vai uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. No Brasil, quem não se protege está sendo ingênuo. Não é pessimismo, é realismo. Os riscos existem, são reais e podem atingir qualquer um de nós. Mas a boa notícia é que existem ferramentas legais e eficazes para se proteger. E não são ferramentas complexas ou caras. Qualquer pessoa pode começar a estruturar sua proteção patrimonial hoje mesmo. O importante é entender que proteção e construção de riqueza devem andar juntas. Não adianta ser um expert em investimentos se você não souber proteger os resultados desses investimentos. Agora que vocês entenderam a importância da proteção, vamos aos conceitos básicos. Vou explicar as principais ferramentas de blindagem patrimonial de forma simples e prática. O primeiro conceito fundamental é a separação patrimonial. Isso significa não misturar patrimônio pessoal com patrimônio empresarial, não colocar todos os bens no mesmo nome, não concentrar riscos. Muita gente comete o erro de colocar tudo no próprio nome. A casa, o carro, os investimentos, a empresa. Isso é um erro gravíssimo. Se houver qualquer problema, todos os bens ficam expostos. A estratégia inteligente é diversificar a titularidade dos bens. Alguns bens no nome do cônjuge, outros no nome dos filhos maiores, alguns em pessoas jurídicas. Sempre respeitando a legislação, claro. O segundo conceito é o regime de bens no casamento. Essa é uma das decisões mais importantes da vida financeira de uma pessoa, mas que muita gente toma sem pensar nas consequências. No Brasil, temos 4 regimes principais: comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos. Cada um tem implicações diferentes para a proteção patrimonial. O regime de comunhão parcial, que é o padrão quando não se faz pacto antenupcial, pode ser uma armadilha. Nele, todos os bens adquiridos após o casamento se tornam comuns. Isso significa que se um cônjuge tiver problemas, os bens do outro também ficam expostos. Já o regime de separação total oferece mais proteção, porque os patrimônios ficam separados, mas tem suas desvantagens em termos de planejamento sucessório. O importante é entender que a escolha do regime de bens é uma decisão estratégica que deve levar em conta a proteção patrimonial. O terceiro conceito são as pessoas jurídicas. Empresas não servem só para fazer negócios. Elas podem ser ferramentas poderosas de proteção patrimonial. Uma holding patrimonial, por exemplo, é uma empresa criada especificamente para administrar bens. Ela pode ser dona de imóveis, de investimentos, de participações em outras empresas e oferece várias vantagens em termos de proteção e otimização fiscal. Mas atenção, não é qualquer empresa que serve para a proteção patrimonial. Tem que ser estruturada corretamente, com propósito empresarial real, respeitando todas as formalidades legais.
O quarto conceito são os seguros. Essa é uma das formas mais simples e eficazes de proteção patrimonial, mas que muita gente subestima. Seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, seguro de automóvel com cobertura ampla, seguro residencial. Cada um desses seguros protege contra riscos específicos e pode evitar que vocês tenham que usar o patrimônio para cobrir prejuízos. O seguro de responsabilidade civil, por exemplo, é fundamental para quem tem empresa ou exerce profissão liberal. Ele cobre danos que vocês possam causar a terceiros, evitando que tenham que pagar com o patrimônio pessoal. O quinto conceito é o planejamento sucessório. Muita gente acha que isso é só para quando ficar velho, mas é um erro. Planejamento sucessório deve começar cedo. Testamento, doação com reserva de usufruto, previdência privada com beneficiários definidos. Essas são ferramentas que garantem que o patrimônio passe para os herdeiros da forma mais eficiente possível. O sexto conceito são os bens impenhoráveis. A lei brasileira protege alguns bens de penhora, como o bem de família, ferramentas de trabalho, alguns tipos de previdência privada. Conhecer essas proteções legais é fundamental. Por exemplo, um imóvel residencial próprio, desde que seja o único e não seja de alto valor, não pode ser penhorado para pagamento de dívidas. Isso é uma proteção importante que muita gente não conhece. O sétimo conceito é a diversificação geográfica. Não concentrar todos os bens no mesmo país ou na mesma moeda. Ter parte do patrimônio no exterior pode ser uma proteção contra riscos políticos e econômicos. Mas atenção, isso deve ser feito de forma totalmente legal, declarando tudo à Receita Federal, respeitando todas as obrigações fiscais. O oitavo conceito são os trusts e estruturas internacionais. Para patrimônios maiores, existem estruturas mais sofisticadas que podem oferecer proteção adicional. Mas essas estruturas são complexas, caras, e devem ser montadas com assessoria especializada. Não são para qualquer pessoa ou qualquer situação. O importante é entender que blindagem patrimonial não é sobre esconder bens ou sonegar impostos. É sobre usar as ferramentas legais disponíveis para proteger o patrimônio de riscos legítimos. E também não é sobre paranoia. É sobre planejamento inteligente. É sobre entender que vivemos em um mundo com riscos e tomar medidas preventivas para se proteger desses riscos. A blindagem patrimonial deve ser proporcional ao patrimônio e aos riscos. Quem tem pouco patrimônio precisa de proteções básicas. Quem tem muito patrimônio pode precisar de estruturas mais sofisticadas. Mas todo mundo, independente do tamanho do patrimônio, precisa de algum nível de proteção. Agora vamos falar sobre as ferramentas práticas que vocês podem implementar hoje mesmo para começar a proteger seu patrimônio. Vamos começar pelos seguros, que são a forma mais acessível de proteção. O primeiro seguro essencial é o seguro de vida. E aqui eu preciso desmistificar algumas crenças. Muita gente acha que seguro de vida é só para quem tem família ou só para quem é mais velho. Isso é um erro. Seguro de vida não é só sobre morte. Os seguros modernos cobrem invalidez, doenças graves, acidentes. Se vocês ficarem incapacitados para trabalhar, o seguro pode garantir uma renda mensal. Se desenvolverem uma doença grave, pode cobrir os custos do tratamento. E o custo é muito menor do que a maioria das pessoas imagina. Um seguro de vida básico para uma pessoa jovem e saudável pode custar menos de R$ 50 por mês. É menos do que muita gente gasta com streaming ou delivery. O segundo seguro fundamental é o de responsabilidade civil. Esse é um seguro que pouca gente conhece, mas que pode salvar o patrimônio de vocês. Ele cobre danos que vocês possam causar a terceiros, seja por negligência, imprudência ou até mesmo por acidente. Se vocês atropelarem alguém, se um funcionário se acidentar na empresa de vocês, se um cliente se machucar no estabelecimento, o seguro cobre os custos. Sem esse seguro, vocês teriam que pagar com o patrimônio pessoal. E os valores podem ser astronômicos. Uma indenização por danos morais e materiais pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. O terceiro seguro importante é o residencial. Não é só sobre incêndio ou roubo.
Os seguros residenciais modernos cobrem danos elétricos, vazamentos, responsabilidade civil familiar, assistência domiciliar. Se um vazamento na casa de vocês danificar o apartamento de baixo, o seguro cobre. Se alguém se machucar na casa de vocês, o seguro cobre. Se houver problemas elétricos que danifiquem equipamentos, o seguro cobre. O quarto seguro é o automotivo com cobertura ampla. Não adianta fazer só o básico obrigatório. Cobertura para terceiros, assistência 24 horas, carro reserva, proteção contra fenômenos da natureza. Um acidente de trânsito pode gerar custos enormes. Danos ao veículo, danos a terceiros, custos médicos, lucros cessantes. Um seguro bem estruturado protege vocês de todos esses riscos. Agora vamos falar sobre planejamento sucessório inicial. Muita gente acha que isso é só para quem tem muito dinheiro ou para quem já está velho. Outro erro grave. Planejamento sucessório deve começar assim que vocês têm algum patrimônio e pessoas que dependem de vocês. Se vocês são casados, se têm filhos, se têm pais que dependem da renda de vocês, precisam de planejamento sucessório. A primeira ferramenta é o testamento. No Brasil, vocês podem dispor livremente de 50% do patrimônio. Os outros 50% são a legítima dos herdeiros necessários. Mas mesmo esses 50% podem fazer uma diferença enorme. Vocês podem deixar bens específicos para pessoas específicas, podem criar condições para o recebimento da herança, podem nomear tutores para filhos menores. E fazer testamento não é caro nem complicado. Um testamento público custa algumas centenas de reais e pode ser feito em qualquer cartório de notas. A segunda ferramenta é a doação com reserva de usufruto. Isso permite que vocês transfiram a propriedade de bens para os filhos, mas mantenham o direito de usar esses bens enquanto viverem. Essa estratégia pode gerar economia de impostos na sucessão e também oferece alguma proteção patrimonial, já que o bem não está mais no nome de vocês. A terceira ferramenta é a previdência privada com beneficiários definidos. Os recursos da previdência privada não entram no inventário, passam diretamente para os beneficiários indicados. Isso agiliza muito o processo de sucessão e também pode oferecer vantagens fiscais. Além disso, alguns tipos de previdência privada são impenhoráveis, oferecendo proteção adicional. A quarta ferramenta é o seguro de vida com beneficiários definidos. Assim como a previdência, o seguro de vida não entra no inventário. O valor é pago diretamente aos beneficiários. Isso é especialmente importante para garantir liquidez imediata para a família. Enquanto o inventário pode demorar anos para ser concluído, o seguro é pago em poucos dias. A quinta ferramenta são as contas conjuntas. Ter contas bancárias conjuntas com o cônjuge ou filhos pode facilitar o acesso aos recursos em caso de emergência. Mas atenção, isso deve ser feito com cuidado, porque também pode expor os recursos a riscos adicionais. Agora, deixem-me dar algumas dicas práticas para implementar essas proteções. Primeira dica: comecem pelo básico. Não tentem implementar tudo de uma vez. Façam um seguro de vida básico, um seguro residencial. Organizem os documentos. Segunda dica: revisem periodicamente. A proteção patrimonial não é algo que se faz uma vez e esquece. Conforme o patrimônio cresce e a situação muda, as proteções devem ser ajustadas. Terceira dica: busquem orientação profissional. Para estruturas mais complexas, é fundamental ter assessoria de advogados especializados em direito sucessório e planejamento patrimonial. Quarta dica: documentem tudo. Mantenham registros organizados de todos os bens, seguros e investimentos. Isso facilita muito a vida dos herdeiros. Quinta dica: conversem com a família. Não adianta fazer o melhor planejamento do mundo se a família não souber onde estão os documentos ou como acessar os bens. Lembrem-se, proteção patrimonial não é luxo, é necessidade. E quanto antes vocês começarem, melhor. É muito mais fácil estruturar proteções quando tudo está tranquilo, do que tentar se proteger quando os problemas já surgiram.
Para finalizar, vou dar para vocês um plano prático que podem implementar imediatamente para começar a proteger seu patrimônio. São estratégias simples, acessíveis, que qualquer pessoa pode colocar em prática hoje mesmo. Primeira estratégia: façam um inventário completo do patrimônio. Listem todos os bens, todas as dívidas, todos os investimentos. Identifiquem onde estão os riscos e onde estão as oportunidades de proteção. Incluam nessa lista imóveis, veículos, investimentos, contas bancárias, seguros existentes, previdência privada, participações em empresas, bens de valor, até mesmo bens intangíveis como marcas ou direitos autorais. Também listem as dívidas, financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, dívidas trabalhistas se tiverem empresa. É importante ter o quadro completo. Segunda estratégia: analisem os riscos específicos da situação de vocês. Quem tem empresa enfrenta riscos diferentes de quem é empregado. Quem exerce profissão liberal tem riscos específicos. Quem tem patrimônio maior enfrenta riscos diferentes de quem está começando. Se vocês têm empresa, os principais riscos são trabalhistas, tributários, de responsabilidade civil, de desconsideração da personalidade jurídica. Se são profissionais liberais, os riscos são de responsabilidade profissional, de processos de clientes, de incapacidade para o trabalho. Se tem patrimônio significativo, os riscos incluem sequestro, extorsão, processos de terceiros, problemas familiares na sucessão. Terceira estratégia: implementem as proteções básicas imediatamente. Contratem um seguro de vida básico, um seguro residencial, um seguro de responsabilidade civil se aplicável. Não esperem ter o seguro perfeito. Comecem com o básico e vão aperfeiçoando. Um seguro básico é infinitamente melhor que nenhum seguro. Quarta estratégia: organizem a documentação. Criem uma pasta física e uma digital com todos os documentos importantes: escrituras, contratos, apólices de seguro, extratos de investimento, certidões. Deixem instruções claras sobre onde encontrar esses documentos. De que adianta ter tudo organizado se só vocês sabem onde está? Quinta estratégia: façam um testamento básico. Mesmo que não tenham muito patrimônio ainda, um testamento pode resolver questões importantes, como tutela de filhos menores, destinação de bens específicos, instruções sobre funeral. Um testamento público custa pouco e pode evitar muitos problemas para a família. Sexta estratégia: avaliem o regime de bens se forem casados. Se estão no regime de comunhão parcial e têm riscos profissionais significativos, considerem fazer um pacto pós-nupcial para mudar para a separação de bens. Isso pode proteger o patrimônio do cônjuge que não tem exposição a riscos. Sétima estratégia: diversifiquem a titularidade dos bens. Não coloquem tudo no nome de uma pessoa só. Distribuam entre cônjuge, filhos maiores, pessoas jurídicas quando apropriado. Mas façam isso de forma planejada, não aleatória. Cada transferência deve ter um propósito claro. Oitava estratégia: considerem criar uma pessoa jurídica para administrar o patrimônio. Uma holding patrimonial pode oferecer proteção e vantagens fiscais. Mas isso deve ser feito com orientação profissional, porque tem custos e obrigações que devem ser considerados. Nona estratégia: mantenham reservas em diferentes instituições e diferentes países, se o patrimônio justificar. Não concentrem tudo no mesmo banco ou na mesma moeda. Décima estratégia: revisem e atualizem regularmente. Proteção patrimonial não é algo estático. Conforme a vida muda, as proteções devem mudar também. Façam uma revisão completa, pelo menos uma vez por ano. Quando houver mudanças significativas na vida, casamento, nascimento de filhos, mudança de profissão, crescimento do patrimônio, façam uma revisão imediata. Agora, deixem-me dar algumas dicas sobre erros que devem evitar. Primeiro erro: procrastinação. Não deixem para depois. Os riscos existem hoje. A proteção deve começar hoje. Segundo erro: economia excessiva. Não tentem economizar na proteção. O custo de um seguro adequado
é muito menor que o custo de não ter proteção. Terceiro erro: complexidade desnecessária. Não tentem implementar estruturas complexas se não tem patrimônio que justifique. Comecem pelo básico. Quarto erro: falta de assessoria profissional. Para estruturas mais sofisticadas, é fundamental ter orientação de advogados e contadores especializados. Quinto erro: não envolver a família. Proteção patrimonial é assunto de família. Todos os envolvidos devem entender o planejamento. Para finalizar, quero deixar uma reflexão. Proteção patrimonial não é paranoia, é responsabilidade. É responsabilidade com vocês mesmos, com suas famílias, com o futuro que estão construindo. Vocês trabalham duro para construir patrimônio, investem tempo estudando, se esforçam para aumentar a renda, fazem sacrifícios para investir. Não faz sentido deixar tudo isso desprotegido. A blindagem patrimonial é o complemento natural da construção de riqueza. Uma não existe sem a outra. E lembrem-se, é muito mais fácil e barato estruturar proteções preventivamente do que tentar resolver problemas depois que eles surgem. Comecem hoje. Façam o inventário do patrimônio. Identifiquem os riscos. Implementem as proteções básicas. Seu futuro e sua família vão agradecer. Chegamos ao final de mais um vídeo transformador aqui no Bora Refletir. E eu espero que vocês tenham compreendido a importância fundamental da blindagem patrimonial na jornada rumo à liberdade financeira. Hoje aprendemos que não adianta ser expert em construir riqueza se não soubermos protegê-la. Vimos que vivemos em um país com alta litigiosidade, onde os riscos são reais e podem atingir qualquer um de nós a qualquer momento. Mas também aprendemos que existem ferramentas legais, acessíveis e eficazes para nos protegermos, desde seguros básicos até estruturas mais sofisticadas de proteção patrimonial. O mais importante é entender que proteção patrimonial não é luxo para ricos. É necessidade para qualquer pessoa que tenha algo a perder. E quanto antes vocês começarem, melhor será a proteção. Implementem as estratégias que compartilhei hoje. Façam o inventário do patrimônio. Contratem os seguros essenciais. Organizem a documentação. Considerem fazer um testamento básico. Lembrem-se, vocês estão investindo no futuro de vocês e de suas famílias. Essa proteção pode fazer a diferença entre manter a riqueza que estão construindo ou perdê-la por falta de planejamento. Se este vídeo foi útil para vocês, deixem o like, compartilhem com pessoas que precisam dessa informação e se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos. Amanhã vamos começar um novo módulo da nossa jornada, iniciando a jornada do investidor. Vamos falar sobre a mágica dos juros compostos, a oitava maravilha do mundo segundo Einstein. Até lá, protejam seu patrimônio e continuem na jornada rumo à liberdade financeira. Um abraço e até o próximo vídeo.